alunos, vamos para a nossa 116ª aula. Eu sempre começo as aulas já parabenizando a todos e todas por estarem aí prestando atenção nas atividades, realizando as atividades, assistindo as nossas videoaulas. Hoje a gente vai continuar um assunto que já iniciamos na aula anterior, né? E, como sempre, a gente faz aquele lembrete para os estudantes que têm acesso ao aplicativo, não se esquecer de responder ao formulário de questões e clicar no link de presença para validar a presença de vocês, certo? Então, vamos ver aqui quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Observem. Então, para o primeiro objetivo, a gente vai diferenciar os aspectos composicionais da reportagem, né? Vamos aprender o que é uma manchete, um lead e o corpo do texto. Vamos também identificar as palavras interrogativas constituintes desse gênero, né? Então, dentre os pronomes interrogativos e as questões, as palavras para fazer as questões, as perguntas, a gente vai tentar identificar onde aconteceram os fatos, quando aconteceram, quem estavam envolvidos nas situações e o que aconteceu, né? Então, onde, quando, quem e o que são alguns dos elementos composicionais das reportagens. E também vamos inferir informações implícitas em reportagens, né? O que é inferir informações implícitas? Muitas vezes as palavras não estão ali escritas de forma explícita que o leitor consiga ler, né? Então as informações estão ali e o leitor tem que subentendê-las, né? Tem que preencher algumas lacunas deixadas às vezes pelo jornalista, pelo escritor no momento em que ele escreveu o texto. Então, isso significa fazer inferências de informações implícitas, né? É tentar fazer um cálculo, meio que adivinhar, né? Inferir o que significa determinadas palavras, determinadas expressões e até determinados acontecimentos que muitas vezes são omitidos, né? Por não ter a possibilidade de se escrever tudo de forma explícita numa reportagem. Ok? Vamos à nossa aula de hoje, então, pessoal? Observem aqui, para a gente começar a nossa discussão, eu trouxe nesse slide a diferença entre notícia e reportagem, né? Para a gente não se confundir, né? Então vamos aprender, vamos ler aqui comigo, olhem aqui na primeira coluna. Então a notícia apresenta um fato de forma simples e objetiva. O que isso significa? Significa que o fato geralmente é algo que realmente aconteceu na realidade concreta do dia a dia. É uma situação que ocorreu, não se trata de um fenômeno fictício inventado pelo autor do texto, inventado pelo jornalista. A gente vai ter nas crônicas jornalísticas, às vezes fatos que aconteceram, mas misturado com elementos ficcionais, coisas inventadas pelo escritor, pelo jornalista, pela pessoa que escreve, pelo cronista. Mas na notícia nós temos fatos reais, que de fato ocorreram, E a linguagem, ela tem que ser simples para que todos os leitores consigam compreender, Não pode ter palavras, termos e expressões muito sofisticados, porque senão os leitores, na maioria, a grande massa, o grande público não consegue compreender. Também a linguagem tem que ser objetiva. O que isso significa? Que numa notícia, o jornalista ele não tem a autorização de expressar a subjetividade dele. Não é um texto ali que mostra o que ele pensa, as impressões que ele tem a respeito do assunto, os julgamentos de valor, Ele não pode revelar a opinião dele, porque senão seria um texto objetivo, com objetividade, Então, se ele, seria um texto subjetivo, centrado no sujeito do eu, quando expressa as expressões. Na linguagem jornalística tem que ser objetivo, Então, por isso que a linguagem tem que ter objetividade. Ele não pode dizer o que pensa, senão seria subjetivo, ok? Também na notícia, ela tem essa característica factual, baseada na realidade, apuração dos fatos e publicação imediata. O conteúdo válido a curto prazo. As pessoas leem aquela notícia e daqui a pouco já estão lendo outras, Existem sempre ali várias notícias para serem veiculadas, então ela tem uma vida curta ali, E se não for noticiada em determinado jornal, que pode ser impresso, pode ser nos ambientes virtuais, outros telejornais, outros veículos de comunicação noticiarão, Então tem que ser algo ali meio breve, dentro daquele período de tempo próximo ao ocorrido, ok? E por fim, o conteúdo no modelo de pirâmide invertida, E a gente vai ver depois com mais calma essa questão. Para a reportagem, a gente tem o quê?
A reportagem ela questiona causas e efeitos de um fato determinado. Né? Então, para questionar causas e efeitos, isso significa que, se for num jornal impresso, a reportagem vai ocupar ali um volume maior do jornal, né? Porque ela tem ali a possibilidade de trazer várias opiniões de especialistas. Às vezes as reportagens trazem gráficos ilustrativos da situação, né? Então ela tem ali vários subtítulos. São várias notícias também, digamos assim, é possível trazer outras notícias, entrevistas, né, com as pessoas envolvidas, abordando o mesmo tema, né, desde que o assunto seja o mesmo. É diferente da notícia porque ela é bem mais ampla, ela é bem maior, né? Também a apuração é extensa, com prazo maior para a elaboração de conteúdo, válido a longo prazo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma notícia referente a um fato, vamos pensar aí, referente à nossa pandemia, né? De repente o jornal fez uma notícia abordando a questão da falta de aparelhos respiradores nos hospitais, nas UTIs dos hospitais. A notícia vai ser curtinha. Agora, se alguém quer fazer uma reportagem de âmbito maior, vai fazer uma apuração mais extensa a respeito da pandemia, né? Pode trazer não somente a questão da falta de respiradores nas UTIs, mas também pode trazer ali entrevista com pessoas que já tiveram Covid-19 e conseguiram recuperar a saúde, né? Pode ter também entrevistas com as pessoas que perderam familiares, etc. Né? E pode trazer ali a opinião de epidemiologistas, de especialistas no assunto. Então ela tem ali um conteúdo válido a longo prazo, porque também requer do jornalista, da pessoa que vai elaborar a reportagem, né, uma pesquisa maior a respeito do assunto. E por fim, a reportagem também traz um conteúdo sem ordem pré-determinada, com gráficos, imagens e citações, né? Pode trazer fotografias, ilustrações, charges, tirinha, outros gêneros discursivos dentro da reportagem, né? Gráficos e infográficos, como a gente vai ver mais adiante, ok? Vamos ver aqui mais especificamente, vou convidar vocês agora a fazer uma leitura mais minuciosa desse slide, né? Para a gente realmente compreender esses elementos, essas características, né? Essas especificidades da notícia. Então vejam, a gente tem ali a manchete. A manchete geralmente se apresenta com letras maiores, né? Geralmente está em negrito quando o jornal é impresso, né? Então nós temos aqui um exemplo, Brasil na mira dos tornados, né? Observem ali que há uma diferença gráfica na forma como se escreve, né? Porque a fonte das letras ela é escolhida num tamanho maior que as demais letras que vão compor ali o subtítulo, né? O lead e o corpo do texto, tá? O que a gente chama de lead ou resumo? Como a própria palavra ali já indica, né? Lead é um resumo do que vai ser apresentado na notícia. Né? Esse resumo, ele pode vir às vezes até em formato de subtítulo, mas via de regra a gente vai ver que ele vem no primeiro parágrafo da notícia. Né? Então, geralmente é no resumo que a gente vai ver ali o que aconteceu, onde aconteceu, quem são os envolvidos. Né? Onde, o que, quando, né? Quando aconteceu, que dia, que mês, mais ou menos, que ano aconteceu. Então são fatos que devem estar ali na notícia para que a gente considere o texto, né, pertencente a esse gênero textual que a gente intitula de notícia, certo? Então observem ali que no lead que eu trouxe, cientistas mostram que este fenômeno não é raro no país. Né? E na sequência já tem ali o quando aconteceu, né? Notícias 4/12/2012. Né? Então, nós temos ali quando aconteceram os fatos para o leitor se situar no tempo, certo? E as letras desse subtítulo, né, que a gente nesse texto aqui está chamando de lead, percebam que elas estão em itálico. Né? Então, elas se diferenciam ali da manchete, do título mais geral ali da nossa notícia. E, por fim, o texto. Vamos ler aqui o texto, pessoal? Então, lá, ó, nós, brasileiros, gostamos de dizer que nosso país está livre de desastres naturais como terremotos, furacões, tsunamis. Mas talvez isso não seja verdade, pelo menos em relação aos tornados. Colunas de ar que giram em altíssima velocidade, causando grande destruição. Sabe por quê? Um estudo da Universidade Estadual de Campinas mostrou que, nos últimos 20 anos, mais de 200 tornados aconteceram por aqui. Né? Então, a gente tem aqui um pedacinho do corpo da notícia só para a gente conhecer quais são esses elementos composicionais desse gênero textual, certo, pessoal? Observem aqui o que vem a ser a pirâmide invertida que a gente comentou.
né? Então vejam que nesse slide a gente tem aqui o título, né? Então vem ali na sequência do título, que a gente também chamou de manchete, lembram? A gente tem o lead, né? E nesse lead que se apresenta quem estava envolvido na situação, né? Ou quem estavam envolvidos na situação, se for mais de uma pessoa, o que aconteceu, onde aconteceu, em que local que foi, em que país, cidade, bairro, né? Algumas trazem inclusive o nome das ruas onde os fatos aconteceram, né? Então onde aconteceram, qual era o cenário, né, de acontecimento, né, desses fatos e quando, né? Então quando geralmente já vem especificado ali pela data do ocorrido e às vezes no corpo do texto também o jornalista especifica quando aconteceram, ok? O corpo da notícia também traz mais ali características, né, mais informações de forma mais pormenorizada, mais detalhada de como aconteceram os fatos, né, e por que aconteceram, ok? Vamos retomar a reportagem da aula passada? Então, na aula passada a gente já havia, né, trabalhado, a gente iniciou uma discussão sobre essa reportagem que eu vou apresentar agora e agora a gente vai fazer uma retomada. Então, leiam aqui comigo, olha. A maioria dos brasileiros utilizou o crédito por impulso em fevereiro. Pesquisa revelou que a média para o período foi de 3 compras parceladas por consumidor. Levantamento também apontou o tipo de crédito mais recusado. Por Leonardo Guimarães, 14 de maio de 2018. Número de parcelas. A pesquisa mostrou que muitos consumidores não avaliam o impacto de uma compra no orçamento antes de parcelar. Rejeição. O levantamento do SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, e da CNDL também revelou quais foram os meios de pagamento que mais foram recusados nos estabelecimentos. Metodologia. Foram ouvidos 910 consumidores de ambos os gêneros, todas as classes sociais e pessoas acima de 18 anos nas 27 capitais. A margem de erro é de, no máximo, 3,2 pontos percentuais. É importante prestar atenção nas diferentes informações que as reportagens trazem, pois apresentam diversas abordagens. Os títulos trazem de forma sintetizada o conteúdo de cada pesquisa realizada. Vimos na reportagem anterior que trouxe os seguintes títulos: número de parcelas, rejeição e metodologia. Cada assunto, também chamado de tema, tratado, apresentou o resultado de pesquisas de campo realizadas, com os percentuais de entrevistados que contaram ao jornalista a média de parcelas realizadas em compras feitas com o cartão de crédito. Os índices de rejeição, de acordo com os dados do SPC e do CNLD, e de que forma foi realizada a pesquisa, ou seja, a metodologia. Né? Então, observem que, como a gente viu no slide que tratou da diferença entre notícia e reportagem, a reportagem ela ocupa um âmbito maior, né, no espaço destinado, né, ao tema, ao assunto que vai ser tratado. Nesse caso, a gente viu que ela trouxe vários subtítulos, esclarecendo para o leitor também as fontes de pesquisa e, inclusive, a metodologia, né, o porquê da rejeição das compras a crédito, né, e a questão do impulso, né, dos consumidores ao fazer aí compras no cartão de crédito utilizando parcelamento, né, das dívidas. Então a gente viu ali naquela reportagem, né, que existe ali um apelo para que as pessoas repensem os seus hábitos consumistas ali, né, e vejam o que realmente é necessário de consumir para a pessoa depois não ficar ali se sentindo frustrado, às vezes, né, com o sistema nervoso alterado, né, por conta de estar devendo muito, além do que aquilo que conseguiria dar conta de pagar, certo? Então a gente tem ali uma reportagem de âmbito bem maior que apresenta vários subtítulos, né, conforme a gente está vendo. Agora vamos ler outra reportagem e explorar alguns elementos composicionais. Vejam aqui comigo. Então a gente tem o título, Uma Guerreira Dentro e Fora dos Tatames. Na sequência, diz assim: Késia Kathleen Maciel, de 14 anos, luta por patrocínio para conquistar mais medalhas no Taekwondo. Né? E aí vem, na sequência, o texto. Eu vou deixar vocês refletindo um pouquinho sobre essa primeira questão da nossa aula de hoje, né, cujo enunciado indaga a vocês o seguinte: qual é a manchete presente nessa reportagem? Tá? Então, vocês têm 4 possibilidades ali de alternativas para marcarem um X e a gente retorna na sequência para verificar o que vocês marcaram.
E aí, galera, o que vocês assinalaram aí? Vamos verificar? Olha lá. Então, não estava difícil essa questão, estava de presente para vocês, né? Quem assinalou a letra D, parabéns, né? O título, Uma Guerreira Dentro e Fora dos Tatames, constitui a manchete, né? Presente nessa reportagem. É fácil observar até por conta do tamanho da letra, né? Então, a letra, ela está escrita ali, né? Com um tamanho maior que o restante do corpo do texto, né? E vocês percebem também que está em negrito, né? Então é uma forma que o jornalista tem de chamar a atenção do leitor. Então por isso que é bem importante selecionar a manchete, né? O título. De que forma que eu escolho as palavras para que o leitor se interesse por ler a notícia ou a reportagem, como é o nosso caso dessa questão aqui, né? Então, bem importante pensar que esse título, essa manchete, ele tem que trazer ali de uma forma muito sintetizada, muito resumida, o todo que vai estar presente no corpo do texto, né? E, além de tudo isso, de pensar bem de que forma que vai resumir toda a reportagem ali, o título, a manchete, ainda o jornalista tem que pensar que palavras vão atrair os leitores, para que eles falem, nossa, essa aqui parece interessante, acho que eu vou ler, né? Eu vou gastar um tempinho aqui lendo, porque me parece um assunto legal, ok? Observem aqui agora na nossa segunda atividade para hoje. Qual é o subtítulo presente nessa reportagem? Alternativa A, a imagem da garota. B, o texto após a primeira linha, indicando o nome do repórter. C, a frase Késia Kathleen Maciel, de 14 anos, luta por patrocínio. Ou D, o título, Uma Guerreira Dentro e Fora dos Tatames. E agora, vocês vão ter um tempinho para pensar e assinalar aí uma das alternativas. E aí, pessoal, vamos ver quem acertou? Olha lá, quem assinalou a letra C, né? A frase, Késia Kathleen Maciel, de 14 anos, luta por patrocínio, né? Então, a gente tem aqui o subtítulo presente nessa reportagem, ok? Não poderíamos ter assinalado a letra D, né? Porque a letra D é a manchete, né? O título, né? Uma guerreira dentro e fora dos tatames, né? A letra A, a imagem da garota, a gente tem aqui uma linguagem não verbal, uma foto, né? Então, quando é uma imagem, seja essa imagem desenhada, feita por um ilustrador, por um desenhista, ou seja uma fotografia, é uma linguagem não verbal, né? Que compõe ali, nesse caso, os elementos de uma reportagem, certo? A gente estudou bastante isso quando vimos as tirinhas, né? E o texto após a primeira linha, indicando o nome do repórter, também não é. Ali a gente só tem uma indicação, né, do nome da pessoa que fez essa reportagem
e o e-mail, como que a gente pode interagir com essa pessoa, comentando sobre a reportagem, pedindo apresentando a nossa opinião, enfim. Geralmente, né, via de regra, alguns jornalistas optam por deixar o e-mail para fazer essa interação com os leitores, ok? E agora, vamos para a nossa terceira questão. Observem lá o enunciado. Descreva os elementos presentes nessa imagem que constituem a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Então, eu quero ver como que vocês estão conseguindo compreender esses conceitos de linguagem verbal e não verbal. Tá? Vocês vão fazer um textinho aí de 3 a 5 linhas, curtinho, fazendo a descrição dos elementos presentes nessa imagem desse slide para vocês aí, tá? Para dar conta de responder a nossa terceira questão de hoje, ok? Verificando então, pessoal, olha, uma sugestão de resposta para vocês seria afirmar que as palavras, né, que constituem a linguagem verbal,
Todas essas palavras que estão aqui, então, o título, subtítulo, né, o nome da jornalista, né, um pedaço ali, um fragmento do corpo do texto, são palavras. Então, isso constitui a linguagem verbal. E a fotografia da garota representa a linguagem não verbal. Eu já tinha dado um spoiler para vocês na explicação do slide anterior, e aí vocês mais ou menos escreveram algo parecido com isso, tá? Então, quem colocou ali que a manchete, o subtítulo, o nome da jornalista, enfim, todas as expressões, né, os vocábulos, os termos que aparecem ali são linguagem verbal. E a imagem da garota, fotografia, linguagem não verbal. Quem respondeu mais ou menos isso? Parabéns, conseguiu captar aí o conceito de linguagem verbal e não verbal, ok? E vamos para o nosso quarto exercício. Então, no enunciado nós temos, na sua opinião, agora vocês podem agir de forma subjetiva, né? Vou mostrar a subjetividade de vocês. A fotografia utilizada nessa reportagem é um elemento importante para atrair a atenção do leitor? Justifique sua resposta, tá? Respostinha curta também, de 3 a 5 linhas, para vocês treinarem aí a habilidade de escrita de vocês, né? E também treinarem o momento de vocês expressarem a subjetividade, a opinião de vocês a respeito do assunto solicitado. Então, um tempinho para fazerem e a gente retorna. E aí, galera, vamos retornar para verificar como ficou, então, a possibilidade de resposta? Então, quem colocou que, considerou que sim, que a fotografia utilizada nessa reportagem é um elemento importante para atrair a atenção do leitor, caminhou no sentido de concordar com a minha opinião, que também é um texto subjetivo, então é a nossa opinião. Então, a maioria provavelmente considerou que sim, que a fotografia ela aproxima o leitor da realidade dos fatos,
né, na medida em que o leitor tem essa possibilidade de visualizar a menina, né, e imaginar, fazer aquele movimento de empatia, de se colocar no lugar dela também, né, e começar a compreender ali as expectativas dela, né, com relação aos sonhos que ela tem e aos objetivos que ela pretende atingir. Então, sim, a foto da garota desperta ainda mais a curiosidade do leitor para ler a reportagem. Torna o assunto mais real e concreto. Permite ao leitor ver que se trata de um fato ocorrido na realidade e não um texto ficcional inventado, né? Então, a gente tem aqui mais uma resposta que enfatiza o caráter factual da notícia e da reportagem, né? Ou seja, os fatos apresentados são reais e não fictícios, certo? Como a gente vê na literatura. E agora, vamos aqui para a nossa próxima questão, então. Como a imagem ali que contém a reportagem no jornal não ficou muito nítida, então eu transcrevi para vocês aqui o que estava escrito, né? Um fragmento que nos interessa para conseguir dar conta de responder a nossa quinta questão, tá? Então vamos ler lá, ó. Os sonhos de Késia são tão altos quanto seus chutes, uma de suas especialidades no taekwondo. Moradora do centro de Mesquita, a adolescente começou a lutar aos 7 e já conquistou 16 medalhas. Ela treina 3 horas diariamente. Reticências, isso significa que continua, né? A reportagem ali, o leitor continua tendo acesso ao que o jornalista escreveu, ao desenvolvimento dessa história, né? Então, esse fragmento foi selecionado para a gente responder a seguinte questão. Esse fragmento da reportagem constitui alternativa A manchete, B, o subtítulo, C, o corpo do texto ou D, a linguagem não verbal. Apesar de não ter ficado muito nítida ali a imagem da reportagem, né, da matéria no jornal, mas como foi transcrita, vocês conseguem ter elementos o suficiente para acertar essa questão, eu espero. Tá? Então, vamos elaborar uma resposta aí assinalando um X.
E aí, galera, vamos verificar. Então, quem acertou um X na letra, quem assinalou um X na letra C acertou, né? O corpo do texto. Né? A gente percebe ali, né, pelas características do texto, que se trata do desenvolvimento da história, do desenvolvimento da reportagem, né? E não de uma manchete, de um título, ou de um subtítulo, ou de um lead. Né? Então, a gente tem ali, né, uma continuidade, se tratando do desenvolvimento da história, só pode ser o corpo do texto, certo? Vamos ler agora o trecho inicial de mais uma reportagem. Como o coronavírus vai mudar nossas vidas? 10 tendências para o mundo pós-pandemia. Consumir por consumir sai de moda. Morar perto do trabalho, atuar mais no coletivo com colegas de empresas ou vizinhos do bairro. A Covid-19 vai rever valores e mudar hábitos da sociedade. Cleiton Mello, 13 de abril de 2020, às 15h40. A Covid-19 mudou nossas vidas. Não estou falando aqui simplesmente da alteração da rotina nesses dias de isolamento, em que não podemos mais fazer caminhadas no Minhocão ou ir aos nossos bares e restaurantes preferidos. Sim, tudo isso mudou o nosso cotidiano, e muito. Mas o meu convite para você é para pensarmos nas mudanças mais profundas, naquelas transformações que devem moldar a realidade à nossa volta e, claro, as nossas vidas depois que o novo coronavírus baixar a bola. Por isso, talvez seja melhor mudar o tempo verbal da frase que abre este texto e dizer que o coronavírus vai mudar as nossas vidas. Mas como? Que cenários prováveis já começam a emergir e devem se impor no mundo pós-pandemia? Né? Então, observem aqui que já nesse início, o jornalista, o autor do texto, trouxe algumas indagações, algumas perguntas para fazer o leitor refletir. Né? Como que o novo coronavírus vai alterar a nossa cultura, os nossos hábitos, os nossos modos viventes aí, operantes no dia a dia? Né? Que cenários prováveis já começam a emergir e devem se impor no mundo pós-pandemia, certo? Então, como que vai ficar os ambientes, os locais frequentados pelas pessoas, a forma de desenvolver o trabalho, né? Será que vai ter alteração no pós-pandemia? São algumas questões para refletir. Observem aqui um outro subtítulo. O mundo pós-pandemia será diferente. Entender que mundo novo é esse é importante para nós prepararmos para o que vem por aí. Porque uma coisa é certa, o mundo não será como antes, conforme nos alertou o biólogo Átila Yamarino. O mundo mudou e aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui para frente. E alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade. Disse nesta entrevista para a BBC Brasil Átila, que é doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Universidade Yale. Mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto, em questão de meses, diz ele. E agora, pessoal, eu vou chamar a atenção de um fragmento desse texto que a gente acabou de ler. Né? Observem ali no início que ele é introduzido por meio das aspas, né? Então abre aspas, o mundo mudou, e aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui para frente. E alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade. Disse nesta entrevista para a BBC Brasil Átila, que é doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Universidade Yale. Então, observem que a palavra status quo é uma expressão, né, para indicar o nosso cotidiano, a situação corriqueira, monótona no dia a dia que a gente vivencia. Né? Então, esse status quo, essa situação do dia a dia, esses comportamentos que a gente tinha, mudaram. Né? Os nossos hábitos culturais, comportamentais, alteraram, sofreram alterações por conta do novo coronavírus.
né? Então ele reforça aqui, quem não compreender, né, quem tentar manter o status quo de 2019, né? O que é o status quo então? É esse modo de vida, né? Esse modus operandi de viver e existir. Quem tentar manter é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade. Então, as pessoas vão ter que abrir a mente, né, ampliar o horizonte de expectativas para verificar essas mudanças e tentar se adaptar a essas novas mudanças aí, né, para, de repente, não sofrer as consequências de ir ficando para trás aí, né. Então, na nossa sexta questão, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Observem o uso das aspas neste fragmento da reportagem. É possível afirmar que as aspas, alternativa A, indicam um discurso direto, B, um discurso indireto, C, a voz do narrador, ou D, é uma linguagem não verbal. Mais um tempo para esse exercício e a gente retorna na sequência. Retornando então, pessoal, indicam um discurso direto, que é a fala direta, né, do especialista ali no assunto. Muito bem, para quem conseguiu captar isso, né? Então, a nossa aula de hoje foi isso, a gente analisou um pouquinho mais dos elementos composicionais da reportagem, né? Identificamos algumas palavras interrogativas, né? Quem, quando, o que aconteceu e onde, né? E seguem aí algumas referências para vocês aprofundarem nos estudos. Eu agradeço imensamente a participação de todos e fiquem em casa se puderem.